Como você está? Estou feliz em conhecê-lo. O tópico de hoje é os 42 acampamentos dos israelitas no deserto, capítulo 1. O autor é Abram Park. O número de acampamentos, 42. Os israelitas acamparam 42 vezes, desde Sucote, o primeiro acampamento desde o Êxodo, até Gilgal, o último acampamento. A rota na selva através dos 42 locais de acampamento pode ser dividida em 5 seções gerais. 1. A jornada de Ramsés ao deserto do Sinai. Os israelitas acamparam 10 vezes nesta seção. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês do primeiro ano do Êxodo, Números 33 para 3, e chegaram ao deserto do Sinai no terceiro mês do primeiro ano do Êxodo, Êxodo 19 para 1, 2. A jornada do deserto do Sinai a Rifmã, Cádiz Barneia. Os israelitas acamparam 3 vezes nesta seção. Eles permaneceram no Monte Sinai cerca de 1 ano e partiram do deserto do Sinai no 20º dia do segundo mês do segundo ano do Êxodo, Números 10 horas e 11 minutos. É uma jornada de 11 dias do Monte Sinai a Cádiz Barneia, Deuteronômio 1 para 2. No entanto, levando em consideração todas as coisas que aconteceram em Taberã, Kibroth e Hata-Ava e Hazeroth, provavelmente teria levado muito mais do que 11 dias para mais de 2 milhões de israelitas. 3. A viagem de Rifmã, Cádiz Barneia, ao redor e de volta a Cádiz. Os israelitas acamparam 18 vezes nesta seção. De acordo com Números 20 para 1, eles voltaram a Cádiz no primeiro mês do 40º ano do Êxodo. Os israelitas partiram de Rifmã, que fica ao lado de Cádiz, e voltaram para Cádiz após 38 anos. Deuteronômio 2 horas e 14 minutos. 4. A jornada de Kadesh ao Bruquizerde. Os israelitas acamparam 6 vezes nesta seção. Arão morreu no Monte Hor no primeiro dia do 5º mês do 40º ano do Êxodo. Durante esta seção da viagem, Números 33 para 38. O ribeiro Zerde é um ponto de inflexão no deserto porque todos aqueles que foram contados entre as 603.550 pessoas no primeiro censo, Números 1 hora e 46 minutos, exceto Josué e Calebe, foram mortos a golpes e pereceram pelas mãos julgadoras de Deus. Deuteronômio 2 horas e 13 minutos. 5. A jornada de Crossing de Bruquizerde para Gilgal. Os israelitas acamparam 5 vezes nesta seção. A segunda geração de israelitas no deserto avançou vitoriosamente através do rio Jordão até Canaã e armou o 42º acampamento final em Gilgal. Os 42 acampamentos. Esses locais de acampamento são organizados e expostos em conexão com as rotas de viagem pela primeira vez na história. Viagem de Ramsés, 1446 Ato Columbis, primeiro mês. 15º dia, ao deserto do Sinai, 1446 Ato Columbis. Terceiro mês, 10 acampamentos Ramesses, 1, Sucote, 2, Etam, 3, antes de Migdol, travessia do Mar Vermelho, 4, Mara, 5, Elim, 6, junto ao Mar Vermelho, 7, o deserto do pecado, 8, Doficã, 9, Alush, 10. Refidim. Depois de partir de Ramsés, os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, 1446 Ato Columbis,
primeiro mês, 21º dia, 6 dias desde o êxodo, eles passaram pelo deserto de Sim, 1446 ato Columbis, segundo mês. 15º dia, e chegaram ao deserto do Sinai. O nome Ramsés significa Ra, o deus Sol do Egito, o criou. Ele estava localizado na região nordeste do delta do Nilo, na região de Gósen, onde viviam os israelitas. Ramsés, também conhecido hoje como Tanis, era uma cidade de armazenamento construída pelo trabalho forçado dos israelitas. Êxodo 1h11. 1. Sucote. Números 33-5. Sucof é o primeiro acampamento. Sucote significa cabines, ou abrigo. Este nome é derivado de sakak, que significa bloquear, com uma cerca ou cobrir. Sucof está localizada entre o Egito e a Península do Sinai, uma parada de descanso para quem passa pelo Egito. Ele está localizado a 32 milhas, 52 quilômetros, a sudeste de Ramsés. Este não é o mesmo lugar que Sucote, localizado perto do rio Jaboque, no lado leste do rio Jordão. Gênesis 33-17, Josué 13h27. Hoje, este lugar é conhecido como Tel El Mascutã em Wadi Tumeila. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, um dia após a Páscoa. Números 33-3, visto que Sucote fica a 32 milhas, 52 quilômetros, de Ramsés. Provavelmente levou mais de 2 dias para mais de 2 milhões de israelitas viajarem para Sucote. Lição: embora os israelitas tenham partido decisivamente de Ramsés no Êxodo, eles se moveram em direção a Sucote com medo e incerteza sobre o que estava diante deles. Deus conduziu os israelitas a Sucote e providenciou segurança e proteção como se estivessem em um abrigo. Os santos que são redimidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz também podem encontrar proteção absoluta em sua jornada para o céu, contanto que eles morem somente em Jesus. João 10:1. Os israelitas comeram pães ázimos em Sucote, Êxodo 12h37, não misturado com fermento. O pão sem fermento era o alimento que as pessoas podiam fazer rapidamente e comer em momentos de emergência. Gênesis 18-6, 1 Samuel 28-24. O pão fermentado é mais fácil de comer porque fermenta a massa e faz com que cresça, tornando-a mais macia. O pão sem fermento, entretanto, é duro e, portanto, difícil de comer e digerir. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16-6, Marcos 8h15, Lucas 12-1, e ensinou que o ensino e a hipocrisia dos fariseus e saduceus são o fermento. Mateus 16h12. Lucas 12-1. Portanto, pão sem fermento significa a pura palavra de Deus, não corrompida pelo ensino ou costumes humanos, e denota a integridade dos santos que receberam essa palavra. O fato de os israelitas comerem pães ázimos em Sucote ensina os cristãos de hoje, que saíram do mundo pecaminoso e começaram a marchar em direção ao céu, a expulsar os ensinamentos mundanos. Mateus 10, e a hipocrisia. Lucas 12-1, como o fermento velho, e o fermento da malícia e da maldade.
1 Coríntios 5:7. Devemos proteger a integridade de nossa fé recebendo apenas a pura e verdadeira Palavra de Deus. O segundo Etam, Números 33:6. Etam é o segundo local de acampamento, ou seja, Etam significa forte ou parede de defesa. Este é um nome derivado de uma palavra egípcia que significa com eles. O nome Etam foi usado com um significado mais amplo, referindo-se a todo o deserto de Shur, Êxodo 15:22, Números 33:8. Localização: Etam está localizado na fronteira oriental do Egito. É cerca de um dia de viagem de Sucof. Etam foi chamado de a extremidade do deserto, Êxodo 13:20, Números 33:6, porque também foi o ponto de partida para a jornada de 40 anos no deserto. Ele está localizado na extremidade leste de Wadi Tumiwa hoje. Evento: os pilares de nuvem e fogo apareceram pela primeira vez aqui em Etam, Êxodo 13:20. Lição: fiel ao significado de Etam. Deus tornou-se o forte e a muralha de defesa de Israel, enviando os pilares de nuvem e fogo, que os protegeria e guiaria durante seus 40 anos no deserto. O deserto por onde os israelitas marcharam passava pelo calor escaldante do sol durante o dia e por um frio penetrante à noite. No entanto, a coluna de nuvem criava uma sombra fresca durante o dia. E a coluna de fogo dava calor, proporcionando aos israelitas o melhor ambiente e um clima consistente, nem muito quente nem muito frio. Além disso, as colunas de fogo iluminavam o caminho dos israelitas à noite como se fosse dia e os impedia de cair em poços. Esta foi verdadeiramente a bendita proteção e amor de Deus, Emanuel. Por quanto tempo as colunas de nuvem e fogo guiaram os israelitas? A jornada inteira no deserto durou 5 dias em menos de 40 anos, NM 33:3, Josué 4:19. Dado que a jornada do Êxodo para Etam foi de 4 dias, o tempo que as colunas de nuvem e fogo guiaram os israelitas é cerca de 9 dias a menos de 40 anos, ou seja, 39 anos, 11 meses e 21 dias. Que tipo de proteção as colunas de nuvem e fogo forneciam aos israelitas? Primeiro, os pilares eram a proteção da liderança de Deus. Tudo o que os israelitas tinham que fazer era seguir a liderança de Deus enquanto ele avançava diante deles com a coluna de nuvem, assim como Números 9:17 testifica. E sempre que a nuvem fosse levantada de cima da tenda, depois os filhos de Israel em seguida, partiu, e no lugar onde a nuvem pousa-se, ali os filhos de Israel a acampariam. Ao comando do Senhor os filhos de Israel partiam, e ao comando do Senhor a acampariam. Enquanto a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Em segundo lugar, eles eram a proteção que nunca foi removida. Êxodo 13:22 afirma: ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, de diante do povo. Em hebraico, a frase, não tirou, lo, e iamis, usa uma forma imperfeita de mus com a partícula negativa lo, significando que os pilares protegiam continuamente os israelitas, nunca os deixando.
Terceiro, eles eram a proteção de segurança absoluta. Os pilares de fogo e nuvem criaram uma forte parede de defesa que protegeu Israel das forças de seus inimigos. Êxodo 14h19, Números 10h33, Salmos 105. 39 e explica: ele espalha uma nuvem para uma cobertura, e fogo para iluminar a noite. Aqui, a palavra hebraica para cobertura é mazak, referindo-se a uma cobertura ou véu que esconde completamente sem uma abertura. Deus eliminou completamente e bloqueou todos os ataques dos inimigos de Israel com as colunas de nuvem e fogo. Assim, onde quer que os pilares de nuvem e fogo estavam presentes, um forte perfeito e uma muralha perfeita da cidade estavam presentes. Isso conclui a mensagem de hoje. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu desejo que você tenha um bom dia.